Só lembrando, vocês confirmam comigo, é palavras de Jesus após sua morte, correto? Estava aqui fazendo correto. Mas não ficou um trecho sem terminar, não? Nós paramos, nós lemos alguns parágrafos, mas se vocês não se incomodarem, eu vou repetir, porque é pouquinho para a gente pegar mais o embalo, né? O que vocês acham? Que aí pega do comecinho, mas na realidade, nós já estávamos no parágrafo, quer ver? No sexto. Mas eu leio esses 5. Não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou. Isso, né? nós paramos aí. Mas eu estou falando assim, eu vou repetir ali, só para a gente pegar o embalo, mas aí eu leio depressinha até chegar nesse. A hora que vocês quiserem falar. Então, palavras de Jesus após sua morte. Agora, ele já tinha morrido, né? Respondeu-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e disse-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É quando ele aparece para Maria Madalena, até que nós comentamos que ele fala, não me toques, porque na realidade ele não estava materializado, né? Era o corpo espiritual. Se ela fosse tocar, ela poderia ter surpresa, não ia encontrar a matéria, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o meu poder no céu e na terra, quando ele apareceu aos apóstolos. Ó, a Maria chegou. A Maria sempre atrasa um pouquinho, mas ela chega. Tudo bem, Maria? Ora, destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio o dom do meu Pai, que vos foi prometido, também para os apóstolos. As palavras de Jesus, quer durante sua vida. Espera só um minutinho, gente, estou achando que meu cachorro está preso ali, espera aí. Vem. Meu cachorro estava preso na sala e estava chorando. Eu fui lá e ele foi atrás e eu não vi e tranquei a porta. Agora eu escutei o chorinho dele. Ora, destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio o dom do meu Pai que vos foi prometido, também para os apóstolos. Tudo depois que ele faleceu, né? As palavras de Jesus, quer durante sua vida como depois da morte, acusam uma dualidade de pessoas perfeitamente distintas, assim como um profundo sentimento de inferioridade e subordinação relativamente ao Ser Supremo. Sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem ser constrangido ou provocado por quem quer que seja, parece ter por fim protestar antecipadamente contra o papel que ele previa gente do céu, atribuiriam algum dia. Se tivesse guardado silêncio sobre o caráter de sua personalidade, teria dado margem a todas as suposições. Porém, a precisão de sua linguagem anula qualquer dúvida. Que maior autoridade poderia haver que as próprias palavras de Jesus? Quando ele declara categoricamente, eu sou, eu não sou tal coisa, quem ousaria se arrogar o direito de desmenti-lo, ainda que fosse para colocá-lo mais alto? Quem pode razoavelmente pretender conhecer-lhe a natureza melhor do que ele próprio? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e tão numerosas como as que se seguem? Aí, nós estudamos até aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, senão eu vou ler já de onde paramos. Alguém quer comentar, gente? que as palavras dele, né, mostram perfeitamente essa dualidade. Deus é pai e ele é filho. Então, são duas pessoas entre aspas, diferentes, né? Isso. Ele, como pessoa, diferente do ser eterno, que é Deus. Que é o Pai, né?
Muito bem lembrado, viram, gente? Olha como Kardec foi preciso, ele vem falando isso para nós desde esse capítulo inteirinho, né? Que é o estudo sobre a natureza de Cristo. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Olha o que ele fala. É o único Deus verdadeiro. É de sua parte que eu vim. Digo que vi em casa de meu Pai. Não cabe a mim dar-vos mais para aqueles para quem meu Pai o preparou. Vou para meu Pai, porque ele é o maior, é maior do que eu. Por que me chamais bom? Não há senão Deus que é bom. Eu não falo por mim mesmo, mas meu Pai que me enviou prescreveu-me que devo dizer. Minha doutrina não é minha, mas é a doutrina daquele que me enviou. Olha, a palavra que tendes ouvido não é minha, mas é de meu Pai que me enviou. Não faço nada por mim mesmo, mas só digo o que meu Pai me ensinou. Nada posso fazer por mim mesmo. Não procuro fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Eu vos tenho dito a verdade que aprendi de Deus. O que me sustenta é fazer a vontade daquele que me enviou. Tu, que és o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, aquele que enviaste. Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Eu subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Quer falar, Verinha? Pode falar. Então, aí mostra a humildade de Jesus, né? A todo momento ele está provando. E você vê, ele vai falando isso reiteradas vezes, né? Mas ainda tem as pessoas, os agrupamentos religiosos, que dizem que Deus e Jesus são um. Meu pai, tudo bem, né? Meu pai. Mostra, né, Marlene? É, Fala lá, ó. É um sentimento profundo de sua interioridade e subordinação relativa ao Pai, ao Ser Supremo, que é Deus. É verdade. Que bonito, né? Nossa, maravilhoso, né? Lindo. É igual um professor e o aluno não sabe, o professor ensina, né? Então, Deus, ele falou por Deus, né? Que Deus mandou tudo. Ele falou aquilo, maravilhoso. Nossa Senhora, muito lindo. Verdade. É a humildade que a Vera falou, né? Então, olha, sentimento profundo, hein? Sentimento de interioridade e subordinação ao Ser Supremo. É mesmo. Então, é a humildade, né? A humildade é um sentimento que nós não podemos abrir, não, de jeito nenhum. E nós abrimos, né? E como, hein? E como? Mas você vê a distância que nós estamos, né? Tudo bem, isso não é justificativa para a gente estacionar, claro que. Mas a gente precisa saber que nós temos muito que caminhar ainda, né, gente? Muito. Mas Jesus é o nosso modelo, né? Tá aí. Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meu Pai, se possível... isso eu já li. Quando se lêem tais palavras, olha, isso aqui que eu quero ver, o que Kardec vai falar. Quando se lêem tais palavras, não se compreende que tenha havido quem lhes desse um sentido diametralmente oposto ao que tão claramente exprime. Que se conceba uma identificação completa de natureza e de poder entre o Senhor e aquele que se diz seu servo. Neste longo processo de mais de 15 séculos, quais as peças de convicção? Eu vou ler aqui embaixo, ó. Peças em linguagem forense são documentos que fazem parte do processo. Então, a pessoa está num processo lá judicial, né? Tem que apresentar as várias peças, são os documentos, né? Que um vai apresentar,
uma parte apresenta, a outra apresenta, né? Então, é isso aqui, olha. Neste longo processo de mais de 15 séculos, quais as peças de convicção? Os evangelhos, pois outras não há que não deixam dúvidas quanto ao ponto em litígio. O que opor a documentos autênticos que não se podem contestar, sem duvidar da veracidade do que disseram os evangelistas e o próprio Jesus, documentos comprovados por testemunhas oculares, uma doutrina teórica puramente especulativa que surgiu 3 séculos mais tarde de uma polêmica sobre a natureza abstrata do verbo, rigorosamente combatida por muitos séculos, que só prevaleceu devido à pressão de um poder civil absoluto. Aí vem a explicação aqui, quer ver? Tem uma nota, melhor dizendo. Quando fala pressão de um poder civil absoluto. A divindade de Jesus, segundo os dogmas católico-romanos, provém exatamente de uma polêmica sobre a natureza abstrata do verbo. A afirmação de João no seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, originou a polêmica teológico-filosófica. A palavra grego, logos, empregada por João, só pôde encontrar na tradução latina, a Vulgata de São Jerônimo, o correspondente verbo. Essa palavra não tem, entretanto, a amplitude e a profundidade de significado da palavra grega, que, segundo a tradição filosófica, não corresponde apenas ao discurso, mas também à inteligência, à razão, à mente divina e ao pensamento divino. Só a partir da Vulgata, a palavra verbo começou a adquirir o sentido grego que hoje lhe damos. O versículo 14 do capítulo 1 do João começa assim: e o verbo se fez carne, e o habitou entre nós. Jesus foi, por isso, tomado como a personificação do pensamento de Deus, representando a segunda pessoa da Trindade. Podemos aceitar a alegoria no seu primeiro tema, embora apenas como alegoria. Alegoria é uma figura, né, de linguagem. Jesus é a mensagem de Deus. O seu verbo enviado... Espera, eu vou desativar aqui. O seu verbo enviado à Terra, mas não o segundo tema que implica a confusão pessoal de Jesus com Deus. Kardec coloca o problema nos seus devidos termos e o localiza historicamente. Foi no começo do século IV da era cristã que a influência grega se acentuou no pensamento cristão, originando as controvérsias sobre o Logos. Ver a filosofia da Idade Média. Querem comentar alguma coisa? Que Kardec está explicando, né? Quando surgiu isso, essa confusão aí que a Igreja Católica fala que Deus e o Pai são o mesmo. Isso foi no século IV, hein? Quer dizer, Jesus já pode falar. Como eu falei na semana passada, né? Foi no início da Idade Média, foi na Alta Idade Média que tudo começou. Justamente quando aqueles pensadores, né? Orígenes e outros mais, surgindo aquelas escolas, né? Escolas não, eram correntes de pensamento, né? Que surgiram, tinha os cátaros, conforme eu falei, os valdenses, né? Uns acreditavam que era 3 em 1, né? Santíssima Trindade, outros não. E assim foi, e mesmo com relação à virgindade de Maria, né? Então, nós vemos aqui, interessante, que os evangelhos, eles não foram escritos em hebraico, eles foram escritos em grego. Ainda hoje eu estava ouvindo uma palestra do Elahá, e ele estava chamando a atenção sobre isso, né? Eles foram escritos em grego. Então, era chamada Septuaginta.
E a Septuaginta foi transformada em Vulgata quando foi traduzida em latim, para o latim. Aí quem traduziu foi São Jerônimo, fez a transcrição, né, para o latim, e a pedido do Papa Damaso. E São Jerônimo não queria. São Jerônimo relutou, porque, de certo, o Papa deve ter imposto alguma condição, né? Então, São Jerônimo, isso está naquele livro do Leon Denis, sobre o cristianismo. Cristianismo e Espiritismo? Acho que não me lembro agora. Sim, Aí o São Jerônimo fala para o Papa, fala, olha, essa questão aí que você está me incumbindo é muito difícil, muito complicada, mas você insiste, você pede, e eu vou traduzir. E traduziu para o latim, né? Que é a chamada Vulgata, que é a tradução dos evangelhos do grego para o latim. Só isso que eu queria pontuar aqui. Muito bom, Ana, ótimo. Vocês vejam que é bem complicado, né? Porque até hoje os textos escritos, às vezes tem controvérsia. Agora, você imagina que não foi o próprio Jesus que escreveu, foi escrito bem depois, em outra língua, e vai por aí afora, né? Então, nós temos que ficar mesmo com a essência, né? Com a essência, não pegar as miudezas. E E diz não que é o muito simples, evangelho né? mais longo, mais extenso, que tem o sermão profético, tem o Apocalipse, né? É o Evangelho de Mateus. De Mateus? Mateus. Ah, E eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, foi esse evangelho que Paulo pegou, foi o de Mateus, que o Paulo pegou e levou, não, que o Paulo ganhou do Gamaliel, que estava lá em Palmira, no deserto, né? E o Paulo, então, vai em busca do seu mestre, Gamaliel, e o Gamaliel dá para ele o Evangelho de Mateus. E ele, então, vai estudar. E ele sai pregando, né? A Boa Nova. E é isso aí. E o Elahá falou uma outra coisa interessante, e depois eu vou lembrar, a hora que eu lembrar, eu falo. Eu estava lembrando, mas eu estou assim. Na hora eu já esqueço. Começo a falar e já esqueço. Depois você lembra e fala. Eu gosto muito de Elahá, né? Ele mas daqui a pouco eu lembro e tem falo. muito conhecimento. Então, mas lembrei agora. Aí ele disse o seguinte, que o Apocalipse, na verdade, que todo mundo pensa que é um horror, que é aquilo que lê ali e fala, nossa senhora, nós estamos perdidos. O Elahá fala que é uma mensagem de esperança, porque Jesus encerra assim, ó, não se turbe o vosso coração, nem te arreceis, pois estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele fala que a tradução do Esperanto, até lembrei do Tony, a tradução do Esperanto é assim, olha, eu estarei convosco até a maturação. Até a maturação do século. Que legal! Ou seja, quando nós estivermos prontos, né? Para o mundo de regeneração. Exatamente, que legal. Até lembrei do Tony, falei, o Tony ia gostar dessa. Acho que o Elahá sabe esperar.
Muda. Até o Tony um dia falou, eu tenho uma vontade de chamar ele para falar, numa reunião que eles têm de esperar. Chama, não custa. O máximo que vai acontecer. Ele sabe o hebraico, ele é judeu, ele é judeu casado com uma árabe. A Sâmia, a esposa dele, é árabe. Olha que coisa interessante, né? É mesmo, né? E prova, quando eu estive lá em Israel, ficou muito claro para mim que árabes e judeus ali convivem numa boa. São os líderes que são os responsáveis. Fica brigando. Eu vi muito agora o Hamas agora, né? O Hamas faz isso, eles brigam ali porque eles querem aquela faixa de terra, aquela faixa de Gaza ali, que é uma faixa litigiosa. Os israelenses clamam para si, os árabes para si, né? E levanta esse grupo terrorista aí, ó, que é o Hamas. São dois grupos terroristas, o Hamas e o Hezbollah. Eles não estão a favor do povo deles, eles são terroristas mesmo. Eles querem causar confusão, né? Então, Israel fica naquela de defensiva, eles naquela de ataque, e, ao mesmo tempo, na defensiva também, porque eles querem o seu Estado, um Estado palestino, e fica essa discórdia aí, sendo que o povo mesmo convive numa boa. Porque quantos árabes vão diariamente trabalhar em Israel? Né? É verdade. Tudo isso aí eu tenho lido, é verdade. Olha, a chave do Santo Sepulcro fica nas mãos do santuário, da igreja, fica nas mãos de um muçulmano. Então, ali no Santo Sepulcro, eles fazem rodízio. É um ponto de encontro de várias igrejas. Da igreja armênia, da igreja ortodoxa, dos coptas, dos católicos, cristãos. Então, veja bem, e o povo, eu ouvi lá, da boca de um árabe, porque é assim, ó, a lojinha do árabe ao lado da loja do judeu, a loja de frente do judeu, a outra de frente do árabe, e ali eles convivem numa boa, e o povo também. Então, as lideranças é que ficam fomentando, né, de um lado e de outro, essas guerras, causando tanto sofrimento, tanta dor, tanta morte de ambos os lados, tanto do lado de Israel, como do lado do povo palestino que vive ali naquela região da faixa de Gaza. Né? É verdade. Então, é uma situação assim muito delicada, muito complicada e muito difícil. É verdade. Eu acho que isso aí é o egoísmo que eles têm, não é? Eles querem tudo para eles e não pensam no outro, né? Aí vai destruindo tudo que os outros têm, né? Para ficar com a... Não, gente, eu acho que é uma tristeza, não é? Eu acho que é isso daí, né? Essa guerra. Agora, hoje, como a Adelaide me falou um negócio, não sei quem falou isso para ela, que vai ter uma revolução, que nós vamos ficar sem água, sem as coisas de comer, vai ficar no escuro. Falei com a Adelaide, isso aí é tudo conversa. Se Deus quiser, não vai acontecer isso com nós, não. Eu sigo aquele Luiz Fernando Amaral, ele falou, os outros estavam perguntando, ele falou que quando tantas eras já falou que ia acontecer isso, não aconteceu, agora tornou a falar no ano de 2012, parece que ia acontecer não sei o quê. Ele falou, não aconteceu. Ele falou, não é assim, não. Eles ficam pegando essas coisas bobas que eles põem na internet, né, e dá medo no povo. Fica causando terrorismo, né, dona Honória? Eu não sei de onde vem isso, mas os indianos, eles acreditam na chamada Noite de Kali Yuga, né? Que é uma noite assim, um tempo de trevas, de escuridão. Então, talvez venha de lá essa ideia, né? Que vai ter um apagão, que nós vamos ficar sem internet, que nós vamos ficar
sem água, sem luz, né? A Netflix mesmo lançou um filme agora, eu esqueci o nome do filme, é um negócio de mundo, que mostra isso aí, mostra esse apagão. Então, eu não sei de onde que eles tiram essas coisas, né? Tem na Netflix esse filme. Depois eu vou ver o nome direitinho e falo para você. É um filme estranho. Estava assim no auge, o povo assistindo, eu fui ver. Mas eu não gostei, não, do filme, sabe? Filme muito estranho e tem esse apagão aí. Aí muda o dinheiro não vale, sabe? Os cartões não valem. É o que eles falam que vai ter, né? O grande reset, né? Eles vêm falando isso aí. O Luiz Fernando Amaral, ele falou assim, tudo que ele falou não aconteceu, mas já está tendo apagão no lugar que está tendo energia, né? Está tendo. Isso aí acontece, ele falou, mas não é assim. Falou assim, que os outros estavam com medo, não precisa ficar com medo, que não vai acontecer essas coisas. Ele é espírita, ele fala, ele gosta muito de dar as palestras bonitas. Não sei se você já assistiu com ele. Eu gosto de seguir ele. Não, não sei quem é, não. Vamos caminhar mais um pouco, gente? Agora, a dupla natureza de Jesus. Vamos ver, hein? Que tem pela frente aí. Poder-se objetar que, devido à dupla natureza de Jesus, suas palavras eram expressão de seus sentimentos, como homem, e não como Deus. Sem examinar agora a série de circunstâncias que levou muito mais tarde à hipótese dessa natureza dupla, admitamo-la por um momento e vejamos se ela, em lugar de elucidar a questão, não a complica a ponto de torná-la insolúvel. O que seria humano em Jesus era o corpo. Ó, tá vendo, gente? A parte material. Nesse ponto de vista, entende-se que ele tenha sofrido como homem. O que nele seria divino era a alma, o espírito, o pensamento, em suma, a parte espiritual do ser. Ao mesmo tempo que sentia e sofria como homem, devia pensar e falar como Deus. Mas falava ele como homem ou como Deus? Aí está uma questão importante para a autoridade excepcional de seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Se falava como Deus, são incontestáveis, têm que ser aceitas, sem discussão, sob pena de se incorrer em heresia. Será tanto mais ortodoxo o que delas mais se aproximar. Haverá quem diga que Jesus, em seu invólucro corpóreo, não tinha consciência de sua natureza divina? Se assim fosse, não teria sequer pensado como Deus, pois sua natureza divina estaria em estado latente. Apenas sua natureza humana estaria patente em sua missão, em seus atos, tanto morais como materiais. Portanto, é impossível pôr de lado sua natureza divina durante sua vida sem diminuir sua autoridade. Tem gente que fala, né, que Jesus não sofreu, por exemplo, quando foi crucificado, quando ele carregou a cruz. Mas aqui Kardec está falando, ó, ele tinha um corpo material, como corpo material, só que eu penso, não sei se vocês concordam comigo, como ele era um espírito, né, um espírito extremamente elevado, o espírito mais elevado que nós conhecemos, né, que é o representante de Deus aqui para nós, é claro que ele devia ter domínio sobre o seu corpo, penso eu. Assim como, às vezes, tem muitas pessoas que têm domínio sobre o corpo, né? Você pode ver que, diante da mesma dor, tem uns que sofrem mais, não é que sofrem mais, sentem mais, outros menos, mas ele tinha um corpo, gente, o corpo dele era de carne, tanto é que sangrou, ou aquele sangue também era falso. Como é que fica isso, né?
que vocês pensam sobre isso? Eu penso que, aqui, porque Kardec deixa muito claro. Ele diz assim, o que devia ser humano em Jesus era o corpo, a parte material. E, neste ponto de vista, compreende-se que ele tenha sofrido como homem. Então, como homem, como espírito encarnado, né, de posse da carne, sofreu. Sofreu. Ele sofreu as dores, senão teria sido inútil. Só que ele tirava de letra esse sofrimento. Certo? Por que ele tirava de letra? Pelo que a Marlene falou, ele tinha domínio sobre a matéria. Não que ele não tivesse sentido dor, mas ele era senhor de si. E ele falava, isso passa. Daqui a pouco isso vai passar. Né? E, de fato, passou. E logo ele já ressuscitou, né? Logo ele já ressuscitou. O que é isso? O que é essa ressurreição? Ele apareceu com o perispírito, né? E se tornou até tangível, porque ele pediu quando ele materializou, conforme a Marlene explicou na semana passada, o Tomé pôde tocar nas chagas, porque estava materializado. E assim, quando ele sumiu do túmulo, que era o corpo, como será, né, que sumiu, né? Que eles falam que sumiu. Isso é um enigma, né? Porque nunca acharam o corpo de Jesus. Nunca. Então, uns diziam que os cristãos tinham roubado o corpo, outros afirmavam que ele não tinha morrido nada, certo? Que puseram alguém no lugar dele para ser crucificado. Sabe? Tem muita história da carochinha em torno, mas a verdade mesmo sobre o corpo dele, ninguém sabe. O que ocorreu, né? Tem um filme muito interessante, que até com Antônio Bandeiras, ele é antigo, chama O Corpo. Eles estavam procurando o corpo de Cristo, né? E é muito interessante aquele filme, porque tem muita história ali, né? Tem mostra bem aquele, eu vou falar complô mesmo, mostra bem aquele complô da Igreja Católica cristã, né? Apostólica cristã, porque tem a ortodoxa, né? Então, mostra bem ali aquele conluio, né? Do papado com a tradição judaico-cristã. Tem um complô ali entre os judeus e a igreja. E a igreja católica apostólica romana. Né? Então, é muito interessante tudo isso, mas é tudo especulação em torno, né? E o filme que eu estava falando, que a Netflix mostra esse apagão, esse grande reset aí que eles falam que vai acontecer, que vai mudar o dinheiro, que vai... Aliás, já está mudando, né? Porque hoje pouco nós usamos dinheiro. Nós pagamos com Pix, com cartão, né? Então, chama Um Mundo Depois de Nós. Quem quiser assistir na Netflix. Esse filme agora, dessas transformações? Fala do grande reset. Ah, tá. Grande reset, em inglês, né? Eles falam que é resetar, né? Reseta tudo. Resetar como diz, apagar tudo e fazer modo de fábrica, como se diz, né? Tem que fazer isso no computador, né? Então, é isso aí. Eles falam que vai acontecer. Então, esse filme da Netflix, O Mundo Depois de Nós, mostra isso. Agora, isso que a Ana falou, dona Honora, a gente não sabe das notícias do corpo. Pode até ser que ele se materializou, né? Rapidinho ali o corpo. O povo não fica especulando, né? E nem os espíritos nos dão notícia disso, né, Marlene? É verdade. Eles não foram especular sobre isso.
Também nunca vi. Nunca vi. Então, vamos lá, meninas, mais um pouquinho. Mas se falou como Deus, por que aquele seu incessante protesto contra sua natureza divina? Porque ele veio provando que não era, né? Que nesse caso ele não poderia ignorar? Ou estaria enganado? O que seria pouco divino ou teria conscientemente enganado o mundo? O que seria ainda menos divino? Parece-nos difícil encontrar uma saída nesse dilema. Se admitirmos que ele tenha falado, ora como homem, ora como Deus, a questão se complica pela impossibilidade de distinguir o que vinha do homem e o que vinha de Deus. Kardec, ele vai perguntando e, ao mesmo tempo, ele vai jogando as dúvidas, depois ele vai fechar a questão aqui. Se admitirmos que ele... no caso de haver ele tido motivos para dissimular sua verdadeira natureza, enquanto em missão na Terra, o meio mais simples teria sido não falar nisso ou exprimir-se como fez em algumas ocasiões, de maneira vaga e por meio de parábolas sobre assuntos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, isto não aconteceu, pois suas palavras nada têm de ambíguas. Finalmente, se apesar de todas essas considerações, ainda se supusesse que ele, durante sua vida, ignorasse sua verdadeira natureza, essa opinião já não seria admissível depois de sua ressurreição. Gente, Jesus ia estar aqui, não ia saber da natureza dele? Daí não, né? Porque quando aparece a seus discípulos, não é mais o homem que fala, mas o espírito desligado da matéria, de posse da plenitude de suas faculdades espirituais, com a consciência de seu estado real e de sua identificação com a divindade. No entanto, é quando diz: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha lá, ele se iguala, é meu Pai, mas é Pai de todos vocês. É meu Deus, mas é Deus de todos vocês. Demonstra-se ainda a subordinação de Jesus pela sua qualidade de mediador, que implica a existência de uma pessoa distinta. É ele quem intercede junto ao Pai e se oferece em holocausto para resgatar os pecadores. Ora, se ele é Deus, ou um seu igual em todas as coisas, não tem necessidade de interceder por ninguém, se intercede a si próprio por outrem. Aí vai ter outra nota aqui, vamos ver. Se alguém quiser falar. Nossa, Kardec é lógico, né? Ele vai explicando com uma lógica que, como diz o outro, não tem que ficar dúvida para nós, né? Quer que eu leia essa nota? Que é a nota 45 aqui. A clareza e a segurança do raciocínio de Kardec revela-se ainda em sua plenitude. Nada de divagações inúteis. O pensamento vai direto ao alvo, esquadrinha todos os ângulos do assunto e põe as contradições em evidência. Isso é o que René Hébert chama hoje, na própria França, e na mesma posição de Kardec, a do pedagogo, de uma questão pensada à francesa. Bastaria esse tópico sobre a dupla natureza de Jesus para refutar em poucas linhas toda a confusa literatura teológica que fez de Jesus um novo mito religioso. É a lógica de Kardec, né? A gente vai lendo aqui, não tem dúvida. Tem dúvida. Esse meu livro não tem esse trecho. Não, é porque, dona Honória, é tradução, essa aqui é só uma notinha. Então, dependendo do tradutor, não tem. Porque aí não é do texto de Kardec, é uma explicação. Pode falar, Ana. E diante de tanta, vou usar até um termo assim meio grosseiro, agressivo, mas não me ocorre outra agora. Diante de tanta baboseira que a teologia, né, traz, Jesus virou um mito. Tem gente que não acredita que ele existiu. É um mito, uma narrativa, né? Como qualquer outro mito. Eu tenho um primo que não acredita. Ele é tão estudioso, tão inteligente,
né? Acredita até em alguma coisa assim, espiritualista, mas ele acha que Jesus não existiu. É um mito, uma narrativa criada. Ora, então vem a seguinte lógica: se ele é um mito, se ele é uma narrativa, quem fez essa narrativa é o superior a Jesus. Para criar uma coisa tão bonita, só pode ser igual ou superior a Verdade, ele. Ana. Esse aí pode. É Jesus, né? Não é? Interessante, né? É, mas tem gente que não acredita mesmo. Interessante, né? Só o Sermão da Montanha, né? Já não Então, precisava mais nada. é, Beleza já basta. como Então, o crânio que inventou isso, hein? é um gênio, né? Um gênio sublime. Muito bom, gente. Quem mais quer falar? Vocês estão quietinha, Verinha, a dona Naí. A Maria está quietinha, Maria. Se quiser falar, pode falar. Estou quietinha, Marlene. Explica muito bem, estou adorando esse estudo, viu? Você está prestando atenção, né, Maria? Estou Então tá bom. muito bom, viu? Eu também estou aprendendo muito. Graças a Deus, Ó, né? dona Glória Naí, a Deus. todas nós estamos aprendendo muito, porque realmente é um texto primoroso. É. Eu também faço as minhas palavras de vocês, estou aprendendo muito também. Agora, olha o que ele vai trazer, as opiniões dos apóstolos, hein? Olha que interessante, esse Kardec danado. Vamos ver o que os apóstolos vão falar. Até o presente, baseamos-nos exclusivamente nas palavras do Cristo, como elemento essencial de convicção, pois fora disso só pode haver opiniões pessoais. De todas essas opiniões, as de maior valor são indiscutivelmente a dos apóstolos. Lógico, né, gente? Conviveu com Cristo 3 anos, por haverem sido seus companheiros de missão. Se ele lhes houvesse feito alguma revelação secreta quanto à sua natureza, disso teria sido encontrado algum indício em seus escritos. Se Jesus tivesse falado para os apóstolos, ó, sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eles teriam falado isso em algum momento, né? Tendo vivido em sua intimidade melhor que ninguém, deviam tê-lo conhecido. Vejamos, pois, como eles o consideravam. Israelitas, escutai estas palavras. Sabeis que Jesus de Nazaré foi varão que Deus tornou célebre entre nós pelas maravilhas, prodígios e milagres que Deus por ele fez no meio de vós. Entretanto, vós o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos, tendo-vos ele sido entregue por uma ordem expressa da vontade de Deus e por um decreto de sua presciência. Mas Deus o ressuscitou, livrando das dores do inferno, pois não era possível que lá fosse retido. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim ao Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de alegria. Isso está no Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículos 22 a 28, a pregação de São Pedro, de Pedro, né? Querem falar, gente, alguma coisa sobre isso? É.
Aqui está nos Atos dos Apóstolos, né? São as frases, os comentários que os apóstolos vão fazendo, está na Bíblia. E essa aqui é de Pedro. Vou ler mais um pouquinho. Não, pode falar, Verinha. Então, isso tudo aqui vem provar em que a gente deve ser exemplo. Jesus foi exemplo para os discípulos, para os apóstolos. Então, é bíblico isso, que não adianta a gente só ensinar. O principal é ser exemplo. O duro é que no estágio que nós estamos, a gente não consegue, né, Verinha? Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Então, é melhor seguir só Jesus, por hora. Por hora. Mas é claro, né? Nós temos obrigação de esforçar para fazer aquilo, e nós aqui que somos inscritos, pelo menos o mínimo daquilo que a gente estuda, né? Pode falar, Ana. Ana, abre o microfone. Não abre. Esqueci de abrir. No livro Cristianismo e Espiritismo, o Leon Denis fala que Jesus era médium de Deus. E é o que está falando aqui, ó. Deus obrou por ele, né? Através dele. Mas que os homens o mataram, o crucificaram, né? Vilipendiaram, estão vilipendiando até hoje, né? Mas Deus o ressuscitou. Olha lá, ó. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as dores do inferno. Quer dizer, liberado ele daquelas dores pelas quais ele passou, que foi um verdadeiro inferno, né? Ele ressuscitou. Aí, ó. Quando Jesus veio no mundo, eu já sabia que ia ser do jeito que ele foi, né? Porque eu falava, eu não sou deste mundo, né? Eu devia estar sabendo o que ia acontecer, né, com ele. Eu penso assim, que ele sabia das dificuldades, né? Estava lidando com um povo muito, muito, assim, inferior, né? Mas, assim, tudo certinho o que ia acontecer, não, né? Porque aí foram as escolhas daqueles que estavam lidando com ele, né? Porque senão estava predestinado o outro fazer mal. Não penso que seja assim, não. Não penso que seja assim. Minha opinião, né? Livre-arbítrio, né, Marlene? O livre-arbítrio. Ele vinha, ele sabia que ele vinha, que ele tinha uma missão a cumprir, né? Que ele cumpriu durante 3 anos, foi a missão dele, né? O ministério dele, e foi dos 30 aos 33 anos, porque até então parece que a vida dele foi tranquila. Do momento em que ele iniciou o ministério, já começaram as dissidências, as perseguições, né? As perseguições aos cristãos, que no livro Paulo Estevão descreve muito bem, mas isso já depois, hein? Depois da vinda dele e da morte dele. Mas ele já era perseguido. Não lembra quando eles queriam atirá-lo no abismo? E os porcos foram no lugar? Lá em né, que chama lá, Gerasa, né? Em Gerasa. Então, ele já tinha inimigos, né? Mas o livre-arbítrio das pessoas. Porque morreu tanta gente, né? E na hora que ele estava lá naquele apuro, ninguém foi lá, né? Para socorrer, né? Os próprios discípulos amedrontados se esconderam, né? Pedro negou. Então, mas ele sabia que o Pedro ia negar, porque ele falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
E ele negou Jesus 3 vezes. Quando ele terminou a terceira negação, o galo cantou. E ele chorou amargamente. Tadinho. Né? Ele falou, bem que Jesus me avisou que eu ia negar. Antes que o galo cantasse 3 vezes. Né? Aí é que hein? Então. Que dor, né, do discípulo. Pois é. Então, mas depois ele dá a volta por cima, né? Eles próprios negaram Jesus. Só que lá fala que ele chorou amargamente, né? Um arrependimento, para que eu fui negar meu mestre, né? E ele ainda me alertou e eu caí. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós estamos mais do que alertados, mas nós caímos nas armadilhas que nós mesmos armamos para nós. Pior é isso. Pior que é mesmo, né? Tem armadilha que você mesmo arma, depois que você armou, você fala, nossa, que a gente mesmo foi que eu fiz, né? Foi que eu fiz. Mas aí já está feito. Também, hein, Ana? É verdade, gente. Eu vou ler só mais até aqui e a gente já está no horário, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus e recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou este Espírito Santo que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo, a esse Jesus, a quem vós sacrificaste. Também está em Atos, também é de Pedro. Porque Moisés disse aos nossos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto disser. Todo aquele que não escutar a esse profeta será exterminado dentre o povo. Foi primeiramente para vós que Deus ressuscitou o seu Filho e vô-lo enviou para que vos abençoasse e vos desviasse a cada um de vossas maldades. Também está em Atos dos Apóstolos, também é de Pedro. Nós vos declaramos e a todo o povo de Israel, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que esse homem está agora curado diante de vós, também de Pedro em Atos dos Apóstolos. E agora que ele vai falando, né, todas as passagens dos apóstolos para mostrar a trajetória de Jesus, deles, as curas. É isso aí, gente. Está muito, muito bom. Mas o nosso horário está chegando, mas se alguém quiser falar alguma coisa, senão anote aí, viu, dona Naira? Ó, dona Naira. Dona Nora, onde nós paramos? Você marcou? Alguém quer falar, gente, alguma coisa? Parou aí, né? Parou aí. Apóstolos, pregação de São Pedro. Aí depois do meu vem assim, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. É esse mesmo. Muito bom, né?